Quando Marina Oliveira, faxineira de 42 anos do Capão Redondo em São Paulo, entrou no supermercado Extra da Avenida Paulista às 20h30 de uma terça-feira chuvosa de setembro, segurando apenas uma nota de R$10 amassada no bolso do uniforme azul marinho, ela não imaginava que em 45 minutos estaria sentada no banco traseiro de uma BMW X6 preta, conversando sobre gestão empresarial com Leonardo Mendes, o empresário de 48 anos que acabara de transformar sua construtora de mansões de alto padrão numa das maiores do Brasil, e que em menos de uma semana seria ele quem estaria implorando pela ajuda dela para salvar seus R$2,8 bilhões de uma investigação que poderia colocá-lo na prisão. Como uma mulher que ganhava R$1.200 por mês limpando os escritórios da Mendes em Associados durante a madrugada, conseguiu desvendar um esquema de sonegação fiscal de 180 milhões, que nem os melhores advogados tributaristas de São Paulo haviam detectado. E porque ela manteve em segredo durante 3 anos que possuía um diploma de contabilidade pela USP e uma especialização em auditoria fiscal que havia abandonado aos 28 anos para cuidar do filho autista. Esta é a história de Marina Oliveira, a faxineira paulistana que falava alemão fluentemente e entendia de financiamento imobiliário mais que qualquer gerente de banco, provando que o maior erro dos ricos é ignorar completamente quem limpa seus escritórios e tem acesso a todos os seus documentos confidenciais jogados no lixo. Em apenas 6 meses, Marina passou de ganhar R$1.200 mensais limpando banheiros para receber R$180 mil como consultora fiscal independente, além de uma participação de 15% numa empresa de consultoria tributária que ela criou a partir do próprio apartamento de 2 cômodos na periferia de São Paulo. Seu primeiro contrato como especialista em planejamento financeiro, R$2,5 milhões para reorganizar a estrutura fiscal de 5 empresas do setor de construção civil. A chuva batia forte nos vidros do Extra quando Marina empurrou o carrinho enferrujado pelos corredores gelados, tentando calcular mentalmente quanto conseguiria comprar com os últimos R$10 da semana. Tinha trabalhado 14 horas seguidas naquele dia, começando às 6 da manhã, numa casa em Alphaville, onde fazia faxina para uma família de médicos. Depois corrido para o turno da tarde num consultório odontológico na Vila Madalena. E terminado a noite limpando 3 andares do prédio comercial, onde funcionava a sede da construtora de Leonardo Mendes, na região da Faria Lima. Seus pés doíam dentro das sapatilhas gastas que havia comprado num brechó da rua 25 de março 2 meses atrás, e as mãos ásperas ainda cheiravam aos produtos de limpeza, mesmo depois de ter lavado 3 vezes com sabonete barato no banheiro da estação de metrô. O uniforme azul marinho que usava estava desbotado das muitas lavagens, mas ela sempre mantinha impecavelmente limpo, porque sabia que as pessoas julgavam pelos detalhes, especialmente pessoas como ela que trabalhavam invisível nos lugares onde os ricos tomavam suas decisões importantes. Marina parou na seção de laticínios e pegou uma caixa de leite integral de 1 litro, a marca mais barata da prateleira, custando R$3,90. Olhou o preço mais uma vez, suspirou baixinho e colocou no carrinho junto com um pacote de macarrão parafuso em promoção por R$2,50. Ainda sobravam R$3,60, o suficiente para meio quilo de arroz tipo 2, que seria a base da alimentação dela, e do filho Cauê de 9 anos pelos próximos 4 dias, até receber o pagamento da casa em Alphaville. Cauê estava em casa naquele momento fazendo os deveres escolares sozinho, como fazia todas as noites, desde os 6 anos, quando Marina precisou aumentar a carga horária de trabalho para pagar as sessões de fonoaudiologia que ele precisava. O menino tinha sido diagnosticado com autismo leve aos 4 anos, e Marina gastara todas as economias que tinha tentando conseguir o melhor tratamento possível, chegando a vender até a aliança de casamento que havia ganhado do ex-marido, antes dele abandonar os dois quando descobriu sobre a condição do filho. Era uma criança brilhante que lia livros de matemática avançada na biblioteca da escola, mas que precisava de rotinas muito específicas e não conseguia ficar sem a presença da mãe por mais de algumas horas. Por isso, Marina havia desistido do emprego de contabilista numa empresa de médio porte
onde ganhava R$ 3.500 mensais, aceitando trabalhar como faxineira em horários flexíveis que permitiam estar presente nos momentos em que Cauê mais precisava dela. Ninguém nos empregos de faxina sabia que ela havia se formado em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo em 2008, que falava alemão fluentemente porque havia morado 2 anos em Berlim fazendo intercâmbio acadêmico, financiado por uma bolsa de estudos do governo federal, ou que entendia de investimentos e tributação corporativa mais que a maioria dos empresários para quem limpava os escritórios. Para todos eles, ela era apenas mais uma mulher pobre que precisava trabalhar nas funções que eles consideravam adequadas para pessoas de sua classe social. Marina empurrava o carrinho em direção ao caixa, quando notou um homem alto, elegante, observando-a discretamente desde o corredor de produtos de limpeza. Ele vestia um terno cinza escuro de corte impecável, camisa branca e uma gravata azul marinho que custava mais que o salário mensal dela. Aparentava ter uns 40 e poucos anos, cabelos grisalhos nas têmporas, porte atlético de quem frequentava a academia particular e aquela postura confiante típica de homens acostumados a comandar e ser obedecidos. Leonardo Mendes estava ali por acaso. Ou pelo menos era o que ele dizia para si mesmo. Havia saído de uma reunião tensa com investidores no escritório da Faria Lima, onde sua construtora funcionava. Uma discussão sobre os atrasos na entrega de um condomínio de luxo em Alphaville, que estava custando multas de R$ 500 mil por mês. Os investidores ameaçavam retirar R$ 80 milhões do projeto se os problemas não fossem resolvidos até o final do mês. E Leonardo sentia o peso da pressão como uma pedra no estômago. Ele tinha parado naquele supermercado para comprar uma garrafa de whisky Johnny Walker Blue Label de R$ 1.200, sua forma habitual de lidar com o estresse dos negócios, quando reparou naquela mulher magra de uniforme azul marinho, que analisava cada produto com a atenção de um auditor fiscal. Havia algo na postura dela que chamou sua atenção. Uma dignidade silenciosa que contrastava com a obviedade de sua situação financeira difícil. Leonardo observou Marina contar e recontar as moedas no bolso. Viu como ela comparava preços com cuidado matemático. Notou a forma como mantinha a cabeça erguida, mesmo quando outros clientes a tratavam como se fosse invisível. Reconheceu nela algo que havia perdido ao longo dos anos, construindo seu império imobiliário. A capacidade de valorizar cada centavo, de encontrar dignidade no trabalho honesto, de manter a esperança mesmo quando tudo parecia difícil. A construtora Mendes em Associados, que Leonardo havia fundado 15 anos atrás com um empréstimo de R$ 50 mil, tinha se tornado uma das maiores empresas de construção residencial de alto padrão do estado de São Paulo. Seus condomínios de luxo eram vendidos para executivos, médicos, advogados e empresários que pagavam entre 2 e 5 milhões de reais por apartamentos com quadras de tênis privativas, saunas, piscinas aquecidas e sistemas de segurança que custavam mais que muitas casas populares. O patrimônio pessoal de Leonardo ultrapassava os 200 milhões de reais entre imóveis e investimentos, uma coleção de carros de luxo e participações em outras empresas do setor de construção civil. Ele morava numa mansão de 1.000 metros quadrados, no condomínio Alphaville Residencial. Tinha uma casa de veraneio em Campos do Jordão avaliada em 12 milhões. E mantinha um apartamento cobertura duplex de 500 metros quadrados nos jardins, apenas para receber clientes importantes. Mas toda essa riqueza havia sido construída sobre uma estrutura fiscal complexa e cada vez mais perigosa. Para reduzir a carga tributária e competir com construtoras menores, Leonardo e seu contador, Dr. Fábio Kretschmer, haviam criado um sistema de empresas offshore e declarações subdimensionadas que economizava cerca de 20 milhões de reais anuais em impostos. O que começou como uma estratégia inteligente de planejamento tributário havia se transformado numa bomba relógio que poderia explodir a qualquer momento. A Receita Federal estava investigando irregularidades no setor de construção civil paulistano, e Leonardo sabia que era questão de tempo até chegarem até ele. Já havia gastado R$ 400 mil em honorários advocatícios, tentando descobrir exatamente o que os auditores sabiam.
Mas nem os melhores escritórios de advocacia tributária de São Paulo conseguiam lhe dar uma resposta definitiva sobre qual seria a melhor estratégia para sair daquela situação sem perder metade de seu patrimônio. O estresse estava afetando sua vida pessoal e sua capacidade de concentração. Havia se divorciado 2 anos atrás de Fernanda, uma cirurgiã plástica que não conseguia mais suportar as mudanças de humor constantes e a obsessão dele pelo trabalho. Os 2 filhos, Ricardo, de 15 anos, e Gabriela, de 12, moravam com a mãe e o viam apenas nos fins de semana alternados. Encontros que se tornavam cada vez mais tensos porque Leonardo não conseguia desligar o telefone nem parar de falar sobre problemas da empresa. Doutor Fábio havia sugerido que eles fizessem uma auditoria preventiva interna para identificar todos os pontos vulneráveis da operação antes que a Receita Federal chegasse. Mas o custo seria de pelo menos 3 milhões de reais e levaria 6 meses para ser concluída. Leonardo não tinha certeza se tinha tempo ou dinheiro suficiente para esse processo, especialmente com os investidores ameaçando retirar recursos dos projetos em andamento. Era essa tensão que o havia levado àquele supermercado tarde da noite, procurando uma forma qualquer de desacelerar a mente e encontrar uma perspectiva diferente para seus problemas. Quando viu Marina contando moedas no caixa, Leonardo sentiu uma pontada de algo que não experimentava há muito tempo: humildade diante da simplicidade da luta de outra pessoa. Marina chegou ao caixa e colocou seus 3 itens na esteira: o leite, o macarrão e o arroz. O total deu R$ 9,90. E ela abriu a carteira de tecido gasto procurando pelas moedas espalhadas no fundo. Encontrou 4 moedas de R$1, 2 de 50 centavos, 3 de 25 centavos e começou a procurar pelos 15 centavos que faltavam, virando a carteira de cabeça para baixo sobre o balcão. A funcionária do caixa, uma moça jovem de uniforme vermelho, suspirou com impaciência e olhou para a fila que começava a se formar atrás de Marina. Eram quase 11 da noite e ela queria terminar o turno para pegar o último ônibus até a cidade Tiradentes, onde morava com a mãe e 2 irmãs menores. Outros clientes começaram a demonstrar irritação, olhando o relógio e fazendo comentários em voz baixa sobre pessoas que não deveriam fazer compras se não tinham dinheiro suficiente. Leonardo observava a cena do corredor ao lado, fingindo escolher entre diferentes marcas de azeite, mas na verdade completamente focado no constrangimento silencioso que Marina estava passando. Ela continuava procurando pelos centavos faltantes, verificando todos os bolsos do uniforme, mexendo na bolsa de plástico onde carregava os produtos de limpeza que usava no trabalho, mas não conseguia encontrar os 15 centavos que precisava. Foi quando Marina fez algo que impressionou Leonardo profundamente. Em vez de desistir ou pedir desconto, ela pegou o pacote de arroz e disse para a funcionária do caixa que deixaria aquele item para outra ocasião. Sua voz era baixa, mas firme, e ela mantinha um sorriso discreto que tentava esconder a frustração de ter que escolher entre o macarrão e o arroz para fazer o dinheiro dar certo. A funcionária do caixa digitou o estorno do arroz com movimentos mecânicos, e o novo total ficou em R$ 7,40. Marina pagou exatamente, agradeceu com educação, pegou sua sacola com o leite e o macarrão e caminhou em direção à saída com a mesma dignidade que havia mantido durante toda a situação. Leonardo sentiu uma urgência inexplicável de fazer alguma coisa. Deixou o azeite que fingia examinar, passou rapidamente pelo caixa para pagar o uísque que havia escolhido e saiu do supermercado procurando Marina no estacionamento. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, e ele a encontrou parada no ponto de ônibus em frente ao shopping, consultando o horário dos coletivos no letreiro molhado. Ela estava sozinha debaixo da marquise de acrílico, segurando a sacola plástica contra o peito para protegê-la da umidade, olhando para a Avenida Paulista quase vazia àquela hora da noite. Os ônibus para a periferia passavam de 30 em 30 minutos após as 10 da noite, e Marina calculava que chegaria em casa por volta da meia-noite, horário em que Cauê já estaria dormindo e ela poderia preparar silenciosamente o jantar que ele comeria no café da manhã do dia seguinte. Leonardo
Estacionou a BMW perto do ponto de ônibus e ficou alguns minutos observando Marina através do para-brisa, tentando decidir qual seria a melhor forma de abordar a situação. Ele tinha várias opções. Poderia simplesmente oferecer dinheiro, propor uma carona ou fingir uma coincidência e começar uma conversa natural. Mas havia algo naquela mulher que o fazia pensar que abordagens óbvias não funcionariam. Decidiu sair do carro e caminhar até o ponto de ônibus, como se também estivesse esperando o transporte público. Parou a alguns metros de distância de Marina e disse numa voz casual: "Desculpe incomodar, mas a senhora não trabalha limpando o prédio da Faria Lima onde fica a construtora Mendes?" Marina olhou para ele com surpresa e um pouco de apreensão. Reconheceu o homem elegante que havia visto no supermercado, mas não conseguia entender por que ele a havia seguido até ali. Respondeu cautelosamente: "Sim, trabalho lá algumas noites por semana. Por quê?" "Eu sou o Leonardo Mendes, dono da empresa", ele disse, estendendo a mão de forma respeitosa. "Já reparei algumas vezes como a senhora deixa tudo impecável, especialmente minha sala onde trabalho até tarde. Queria agradecer pelo cuidado." Marina ficou ainda mais surpresa. Em 3 anos, limpando aquele escritório, nunca havia conversado pessoalmente com Leonardo. Apenas via ele de longe algumas vezes quando terminava o expediente muito tarde. Apertou a mão dele timidamente e disse: "Obrigada, senhor Leonardo. É só meu trabalho mesmo. Posso oferecer uma carona?" "Está chovendo e parece que o ônibus vai demorar", Leonardo perguntou, tentando soar natural apesar de sentir que estava se metendo numa situação muito mais complexa do que havia planejado inicialmente. Marina hesitou por alguns segundos. Sabia que não era seguro aceitar carona de estranhos, especialmente homens ricos que ela mal conhecia, mas também sabia que chegaria em casa uma hora mais cedo se aceitasse, e isso significaria mais tempo de sono antes de começar o próximo dia de trabalho, às 6 da manhã. Além disso, havia algo na forma educada como Leonardo havia se apresentado que a fez sentir que ele não tinha más intenções. "Se não for incomodar muito, eu aceito", ela disse finalmente. "Moro no Capão Redondo, mas posso descer em qualquer lugar que tenha ônibus para lá." Leonardo abriu a porta traseira da BMW para Marina, um gesto que ela achou estranho no início, mas depois entendeu como uma forma dele manter uma distância respeitosa. O interior do carro cheirava a couro legítimo e tinha um sistema de som tocando jazz instrumental em volume baixo. Marina nunca havia andado num carro tão luxuoso e tentava não tocar em nada para não deixar marcas ou sujeira. "Pode me dar o endereço direto? Não me incomoda nada ir até lá", Leonardo disse, programando o GPS do carro. "Depois de tudo que a senhora faz pelo meu escritório, é o mínimo que posso fazer." Durante o trajeto pela cidade, que levaria cerca de 40 minutos no trânsito noturno, Leonardo começou uma conversa cautelosa. Perguntou sobre o trabalho dela, sobre como era conciliar tantos empregos diferentes, sobre se ela tinha família. Marina respondia de forma educada, mas reservada, ainda tentando entender por que um empresário milionário estava interessado na vida pessoal de uma faxineira. "Tenho um filho de 9 anos. Ela contou quando Leonardo perguntou sobre família. "Ele tem autismo, então preciso de horários flexíveis para cuidar dele. Por isso trabalho como faxineira em vários lugares em vez de ter um emprego fixo." Leonardo sentiu uma conexão inesperada com essa informação. Seu filho Ricardo havia tido dificuldades de aprendizagem quando criança, e ele lembrava da dedicação que Fernanda havia demonstrado procurando os melhores especialistas e tratamentos. A diferença era que eles tinham dinheiro para pagar pelos melhores médicos particulares, enquanto Marina claramente estava lutando sozinha com recursos muito limitados. "Deve ser muito difícil", ele comentou genuinamente. "Meu filho também teve alguns problemas quando era pequeno. E mesmo com toda a má estrutura que tínhamos, era complicado. Não consigo imaginar como deve ser fazer isso sozinha." Marina ficou surpresa com a humanidade na voz de Leonardo. Era raro encontrar pessoas, especialmente pessoas ricas, que conseguiam entender realmente as dificuldades de criar uma criança com necessidades especiais. A maioria das pessoas fazia comentários superficiais ou mudava de assunto rapidamente quando ela mencionava o autismo do Cauê.
Ele é uma criança muito inteligente. Ela disse, com o orgulho materno transparecendo na voz. Lê livros que nem eu entendo direito. Sabe fazer contas difíceis de cabeça. Só precisa de mais paciência e rotina que as outras crianças. Leonardo dirigia pela Marginal Pinheiros enquanto ouvia Marina falar sobre o filho e começou a entender melhor a determinação silenciosa que havia notado nela no supermercado. Não era apenas uma questão de dinheiro, mas de uma mãe fazendo todo o sacrifício possível para dar ao filho o que ele precisava. Isso o fez pensar nos próprios filhos, Ricardo e Gabriela, que tinham todas as oportunidades do mundo, mas recebiam apenas uma fração da atenção dedicada que Cauê recebia de Marina. Posso fazer uma pergunta pessoal? Leonardo disse quando entraram na região do Capão Redondo. A senhora sempre trabalhou como faxineira? Marina hesitou por um momento, debatendo internamente se deveria contar a verdade sobre sua formação. Decidiu ser honesta. Na verdade, eu me formei em contabilidade pela USP. Trabalhei alguns anos numa empresa. Mas quando descobrimos sobre o autismo do Cauê, precisei de mais flexibilidade de horários. Como faxineira, posso escolher quando trabalhar e estar presente quando ele precisa. Leonardo ficou chocado com essa revelação. Parou o carro num semáforo e se virou para olhar Marina com uma expressão de completo espanto. A senhora é contadora formada pela USP? E está trabalhando como faxineira? É complicado. Marina explicou, um pouco constrangida por ver a reação dele. O mercado de contabilidade é muito competitivo e eu não podia trabalhar horário comercial normal. Como faxineira, posso trabalhar à noite quando o Cauê está dormindo, de madrugada quando ele está na escola, ou aos fins de semana quando minha vizinha pode ficar com ele algumas horas. Leonardo ficou em silêncio por alguns minutos, processando essa informação, enquanto dirigia pelas ruas estreitas do bairro. Uma contadora formada pela USP estava limpando seu escritório há 3 anos e ele nunca havia suspeitado. Mais que isso, ela tinha acesso a todos os documentos que ele e Dr. Fábio deixavam sobre as mesas, todas as planilhas financeiras, todos os contratos e relatórios que ficavam espalhados pela sala após as reuniões noturnas. Uma ideia começou a se formar na mente de Leonardo. Uma possibilidade que poderia resolver tanto os problemas dele quanto os de Marina. Mas era uma ideia arriscada, que envolvia confiar informações extremamente confidenciais para alguém que ele mal conhecia, mesmo que essa pessoa fosse uma profissional qualificada que havia passado 3 anos tendo acesso a documentos sigilosos sem nunca demonstrar qualquer indiscrição. Marina? Ele disse, usando o nome dela pela primeira vez na conversa. Posso fazer uma proposta estranha? Estou enfrentando alguns problemas fiscais complexos na empresa e preciso de ajuda de alguém que entenda de contabilidade, mas que também conheça a operação internamente. A senhora teria interesse em conversar sobre isso? Marina olhou para ele com desconfiança. Ofertas de trabalho vindas de patrões ricos depois da meia-noite eram geralmente armadilhas ou propostas indecentes, e ela havia aprendido a ser cautelosa nessas situações. Que tipo de problemas? Ela perguntou cuidadosamente. Problemas que podem colocar minha empresa em grandes dificuldades se não forem resolvidos rapidamente. Leonardo respondeu honestamente. E problemas que uma pessoa com sua formação e conhecimento interno poderia identificar soluções que meus advogados não estão conseguindo encontrar. Chegaram ao endereço que Marina havia indicado, um conjunto habitacional de prédios baixos com fachadas desgastadas e pouca iluminação pública. Leonardo estacionou em frente ao portão do condomínio e se virou completamente para conversar com Marina face a face. Olha, ele disse numa voz séria e direta. Vou ser completamente honesto com a senhora. Minha construtora está sendo investigada pela Receita Federal por possíveis irregularidades fiscais. Gastei uma fortuna com advogados tributaristas, mas nenhum deles consegue me dar uma estratégia clara para resolver a situação. Preciso de alguém que entenda de auditoria fiscal e que conheça nossa operação por dentro. Marina ficou calada por um longo momento, processando o que havia acabado de ouvir. Leonardo estava oferecendo para ela uma oportunidade profissional na área dela. Exatamente o tipo de trabalho especializado que poderia mudar completamente sua situação financeira.
mas também estava admitindo que havia problemas fiscais sérios na empresa, o que poderia significar riscos legais para qualquer pessoa envolvida. Quanto seria o pagamento? Ela perguntou, indo direto ao ponto prático. 15 mil reais por mês, mais um bônus de 50 mil se conseguirmos resolver os problemas antes da Receita concluir a investigação. Leonardo respondeu sem hesitação. E posso arranjar os horários para que a senhora continue disponível para seu filho. Marina sentiu o coração acelerar. 15 mil reais por mês. Era 12 vezes o que ela ganhava como faxineira. Dinheiro suficiente para pagar um plano de saúde privado para Cauê. Contratar uma psicopedagoga particular. Talvez até conseguir um apartamento melhor num bairro com mais estrutura. Mas também sabia que trabalhar com sonegação fiscal poderia arruinar completamente sua carreira e colocá-la em problemas com a justiça. Preciso saber exatamente o que foi feito de errado antes de aceitar qualquer coisa. Ela disse firmemente. Não vou me envolver em nada ilegal, independente do dinheiro. Leonardo respeitou a cautela dela. Posso mostrar todos os documentos amanhã, se a senhora quiser. Não estou pedindo para fazer nada ilegal. Apenas para encontrar a melhor forma de regularizar o que foi feito errado e minimizar os danos. Marina pegou a sacola com o leite e o macarrão. Abriu a porta do carro, mas parou antes de sair completamente. Senhor Leonardo, posso fazer uma pergunta? Por que está oferecendo isso para mim? Existem centenas de contadores especializados em São Paulo que poderiam ajudar. Leonardo sorriu pela primeira vez na conversa. Um sorriso cansado, mas sincero. Porque em 3 anos observando a senhora trabalhar, nunca vi nada fora do lugar. Nunca soube de qualquer documento que desapareceu. Nunca tive qualquer problema relacionado à sua presença no escritório. E porque hoje no supermercado, vi uma dignidade que eu havia esquecido que existia. Marina desceu do carro e se despediu respeitosamente, agradecendo pela carona e dizendo que pensaria sobre a proposta. Leonardo esperou até ela entrar no prédio antes de ir embora, dirigindo de volta para sua mansão em Alphaville, com a mente fervilhando de possibilidades e preocupações sobre a decisão arriscada que havia acabado de tomar. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Ficou deitada no pequeno quarto que dividia com Cauê, ouvindo a respiração tranquila do filho e pensando nas implicações da proposta de Leonardo. Poderia ser a oportunidade que mudaria suas vidas para sempre, mas também poderia ser uma armadilha que arruinaria tudo que ela havia construído com tanto esforço. Na manhã seguinte, Marina ligou para Leonardo aceitando conversar sobre os documentos, mas deixando claro que não se comprometeria com nada antes de entender completamente a situação. Ele agendou um encontro para aquela mesma tarde no escritório da construtora, fora do horário comercial quando não haveria outros funcionários presentes. Quando Marina chegou à sede da Mendes em Associados às 6 da tarde, vestindo uma blusa social branca e uma calça preta que havia comprado num brechó para parecer mais profissional, Leonardo a recebeu numa sala de reuniões, onde havia espalhado pilhas de documentos, contratos, planilhas e relatórios financeiros dos últimos 5 anos. Antes de mostrar qualquer coisa, ele disse, oferecendo um café para ela. Preciso que a senhora assine um termo de confidencialidade. Independente de aceitar trabalhar comigo ou não, essas informações não podem sair desta sala. Marina leu cuidadosamente o documento de 5 páginas antes de assinar, notando que ele incluía cláusulas de proteção tanto para ela quanto para Leonardo. Era um contrato bem elaborado que deixava claro que ela não seria responsabilizada por irregularidades anteriores ao seu envolvimento, apenas pela consultoria a partir daquele momento. Leonardo começou explicando a estrutura da empresa. A Mendes, em Associados, tinha 15 subsidiárias, 3 empresas offshore nas Ilhas Cayman, 4 escritórios de representação em outros estados e participações minoritárias em 7 outras construtoras menores. O faturamento anual consolidado era de 400 milhões de reais, com lucro líquido de cerca de 80 milhões, mas a carga tributária estava sendo reduzida artificialmente através de um sistema complexo de transferências entre as empresas e subfaturamento em algumas operações.
Marina analisava os documentos com a atenção detalhada de uma auditora experiente, fazendo anotações numa caderneta que havia trazido e ocasionalmente pedindo esclarecimentos sobre operações específicas. Depois de 2 horas examinando contratos e planilhas, ela levantou a cabeça e disse: "Senhor Leonardo, tem um problema muito sério aqui." "Eu sei?" Ele respondeu com a voz tensa. "A questão é, tem como resolver?" Marina ficou quieta por alguns minutos, revisando suas anotações e calculando mentalmente os valores envolvidos. Finalmente disse: "Tem como resolver, mas vai custar caro e vai exigir mudanças grandes na estrutura da empresa. E tem que ser feito rapidamente antes que a Receita Federal termine a investigação." Leonardo sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Quanto caro? Cerca de 40 milhões em multas e impostos atrasados, mais uns 20 milhões para reestruturar completamente o sistema fiscal. Marina respondeu diretamente: "Mas se não fizer nada, o senhor pode perder tudo. A Receita pode pedir o fechamento da empresa e o bloqueio de todos os bens pessoais." Era exatamente o que Leonardo estava temendo ouvir, mas também era a primeira vez em meses que alguém lhe dava números específicos e um plano concreto. Todos os advogados que havia consultado falavam em possibilidades e estratégias vagas, mas Marina estava oferecendo uma análise precisa e direta. "Se eu aceitar pagar esses 60 milhões?" Ele perguntou. "Qual é a garantia de que vai funcionar?" Marina olhou para ele com seriedade profissional. "Nenhuma, mas posso garantir que se não fizer nada, o senhor vai perder muito mais que isso. E posso garantir que se fizermos tudo certinho, seguindo a legislação, as chances de dar certo são bem altas." Leonardo tomou a decisão naquele momento. "Aceito. Quando a senhora pode começar?" "Amanhã." Marina respondeu sem hesitação. "Mas preciso de algumas condições. Quero um contrato formal de consultoria. Quero acesso total a todos os documentos da empresa. E quero que meu filho possa ficar aqui no escritório às vezes quando eu precisar trabalhar fora do horário escolar." Naquela noite, Marina voltou para casa no Capão Redondo, com um contrato assinado no valor de R$15 mil mensais por 6 meses, mais um bônus de R$100 mil se conseguisse regularizar a situação da construtora antes do final do ano. Era mais dinheiro do que ela havia ganhado em toda a sua vida, e pela primeira vez em anos, sentiu que poderia oferecer para Cauê as oportunidades que ele merecia. Nos dias seguintes, Marina se jogou no trabalho com uma intensidade que impressionou até Leonardo. Chegava ao escritório às 7 da manhã, depois de deixar Cauê na escola, e ficava até às 4 da tarde analisando documentos, refazendo planilhas, identificando irregularidades e criando estratégias de regularização. Depois buscava o filho na escola, ajudava com os deveres e voltava ao escritório às 8 da noite para continuar trabalhando até tarde. Em uma semana, ela havia identificado exatamente quais operações eram problemáticas, quanto de imposto estava sendo sonegado em cada subsidiária e qual seria a melhor sequência para regularizar tudo, minimizando multas e juros. Criou um cronograma detalhado que distribuía os pagamentos ao longo de 18 meses, permitindo que Leonardo mantivesse o fluxo de caixa da empresa funcionando normalmente. Leonardo ficava impressionado vendo Marina trabalhar. Ela dominava softwares de contabilidade que ele nem sabia que existiam. Entendia de legislação tributária mais que qualquer dos advogados que ele havia contratado. E tinha uma capacidade de organização e atenção aos detalhes que transformava pilhas confusas de documentos em relatórios claros e precisos. Mais importante, ela havia encontrado 3 oportunidades legais de redução de impostos que Dr. Fábio nunca havia identificado, estratégias que poderiam economizar cerca de R$12 milhões anuais, sem qualquer risco fiscal. Era como se ela conseguisse enxergar aspectos da operação que ficavam invisíveis para quem estava envolvido no dia a dia da empresa. Cauê também se adaptou bem à nova rotina. O escritório era silencioso e organizado, um ambiente perfeito para ele fazer os deveres e ler seus livros de matemática enquanto Marina trabalhava. Leonardo comprou alguns jogos educativos e deixou numa sala separada para Cauê
usar quando precisasse de uma pausa dos estudos. O menino era realmente brilhante, como Marina havia dito. Aos 9 anos, lia livros de cálculo que Leonardo não conseguia entender. Sabia de cor a tabuada até 20 e tinha uma memória impressionante para números e datas. Era só uma criança que precisava de mais estrutura e paciência que as outras, exatamente como Marina sempre explicava. Leonardo começou a entender melhor os sacrifícios que Marina havia feito pelo filho. Vê-la trabalhando com dedicação absoluta, enquanto mantinha a atenção constante às necessidades de Cauê, o fez perceber como havia sido superficial e distante com Ricardo e Gabriela. Decidiu mudar isso, começando a buscar os filhos na escola algumas vezes por semana e levando-os para jantar no escritório enquanto Marina e Cauê também estavam lá. As crianças se deram bem. Ricardo, que estava no ensino médio, ficou fascinado com a inteligência matemática de Cauê e começou a ajudá-lo com alguns exercícios mais avançados. Gabriela, mais nova e extrovertida, conseguiu uma conexão natural com Cauê através de jogos e desenhos animados. Era a primeira vez que o menino convivia regularmente com outras crianças fora do ambiente escolar. Marina observava essas interações com gratidão e um pouco de tristeza. Via como seria diferente a vida de Cauê se ela tivesse conseguido oferecer essas oportunidades de socialização e educação anos antes. Mas também estava determinada a aproveitar ao máximo essa nova fase para construir um futuro melhor para os dois. Depois de um mês trabalhando juntos, Leonardo e Marina desenvolveram uma parceria profissional sólida, baseada em respeito mútuo e objetivos compartilhados. Ele reconhecia completamente a competência técnica dela e sempre seguia suas recomendações sobre questões fiscais. Ela respeitava a experiência empresarial dele e entendia as pressões que ele enfrentava mantendo uma empresa grande funcionando em meio a crises econômicas. Foi durante uma dessas noites, trabalhando até tarde, que Marina descobriu algo que mudaria completamente a situação de ambos. Estava revisando contratos antigos quando encontrou uma série de documentos que indicavam que Dr. Fábio, o contador que havia criado o sistema fiscal problemático, estava recebendo comissões de fornecedores em troca de superfaturamento em algumas obras. Não era apenas sonegação fiscal. Era fraude corporativa que desviava dinheiro da construtora para contas pessoais de Dr. Fábio. Marina calculou que o prejuízo total para Leonardo chegava a cerca de 15 milhões de reais nos últimos 3 anos. Dinheiro que estava sendo roubado através de notas fiscais falsas e contratos superfaturados. Senhor Leonardo, ela disse na manhã seguinte, entrando na sala dele com uma pasta cheia de evidências, precisamos conversar sobre Dr. Fábio. Descobri que ele não estava apenas cometendo sonegação, estava roubando dinheiro da empresa. Leonardo ficou em choque ao ver os documentos que Marina havia organizado. As evidências eram irrefutáveis. Dr. Fábio havia criado empresas fantasmas que emitiam notas fiscais falsas para serviços nunca prestados. Havia superfaturado materiais de construção em troca de comissões dos fornecedores e havia desviado recursos que deveriam ter sido usados para pagamento de impostos. Isso explica por que nunca conseguimos equilibrar completamente as contas. Leonardo disse, revisando as planilhas que Marina havia preparado. Eu achava que os problemas eram só fiscais, mas ele estava literalmente roubando a empresa. Marina havia descoberto não apenas as fraudes, mas também como usar essas informações para resolver os problemas fiscais originais. Se Leonardo denunciasse Dr. Fábio às autoridades e recuperasse o dinheiro desviado, poderia usar esses recursos para pagar as multas e impostos em atraso, transformando-se de investigado em colaborador da justiça. A estratégia é simples, ela explicou. Denunciamos Dr. Fábio. Mostramos que o senhor também foi vítima das fraudes. Pagamos todos os impostos devidos com o dinheiro recuperado e a Receita Federal vai tratar o senhor como um empresário que foi enganado pelo contador, não como um sonegador. Era uma reviravolta completa na situação. Em vez de ser investigado por sonegação, Leonardo se tornaria o denunciante de um esquema de corrupção. Em vez de pagar 60 milhões em multas, pagaria apenas os impostos devidos e ainda recuperaria os 15 milhões que haviam sido roubados.
Leonardo autorizou Marina a preparar toda a documentação necessária para fazer a denúncia formal. Em 2 semanas, ela havia organizado mais de 300 páginas de evidências, criado um relatório detalhado de todas as irregularidades e contatado um advogado especializado em crimes corporativos para acompanhar o processo. Dr. Fábio foi preso em flagrante tentando destruir documentos no escritório contábil dele. A Polícia Federal encontrou mais evidências de fraudes em outras empresas clientes e Leonardo foi oficialmente reconhecido como vítima do esquema, não como investigado. A Receita Federal encerrou a investigação contra a construtora depois que todos os impostos devidos foram pagos voluntariamente. O impacto na vida de Leonardo foi transformador. Além de resolver os problemas legais, ele recuperou 15 milhões de reais e ainda economizou outros 12 milhões anuais com as estratégias fiscais legais que Marina havia identificado. Mais importante, recuperou a tranquilidade para se concentrar no crescimento da empresa e no relacionamento com os filhos. Para Marina, a mudança foi ainda mais radical. O sucesso do caso estabeleceu sua reputação como consultora fiscal especializada em auditoria forense, e ela começou a receber propostas de outras empresas enfrentando problemas similares. Decidiu abrir sua própria empresa de consultoria, a MO Auditoria e Consultoria Fiscal, mantendo Leonardo como sócio investidor. No final do ano, Marina estava ganhando mais de 50 mil reais mensais, com contratos de consultoria para diversas empresas. Conseguiu comprar um apartamento de 3 quartos, num bairro de classe média, matricular Cauê numa escola particular, especializada em crianças com necessidades especiais, e contratar uma equipe de psicopedagogos e terapeutas para acompanhar o desenvolvimento dele. Leonardo também transformou sua vida pessoal. Reduziu a carga horária de trabalho para passar mais tempo com Ricardo e Gabriela, retomou o relacionamento com a ex-esposa Fernanda numa base mais madura e colaborativa, e decidiu usar parte dos recursos recuperados para criar um fundo de investimento social voltado para a educação de crianças com autismo. A parceria entre Leonardo e Marina evoluiu para uma amizade baseada em respeito mútuo e objetivos compartilhados. Eles desenvolveram projetos conjuntos de responsabilidade social, incluindo a criação de um centro de capacitação profissional para mães de crianças com necessidades especiais, oferecendo cursos de contabilidade, administração e gestão empresarial. Cauê floresceu no novo ambiente. Com acesso a terapias especializadas e uma escola adaptada às suas necessidades, desenvolveu habilidades sociais que Marina nunca pensou que seria possível. Continuou brilhante em matemática, mas agora também conseguia se relacionar com outras crianças e expressava interesse em seguir carreira em engenharia ou ciências da computação. A transformação de ambos chamou a atenção da mídia especializada em negócios. Marina foi entrevistada em revistas sobre empreendedorismo feminino, contando sua história de faxineira que se tornou uma das consultoras fiscais mais respeitadas de São Paulo. Leonardo falou sobre gestão empresarial consciente e a importância de valorizar talentos ocultos dentro das próprias empresas. A história virou case de estudo em universidades sobre diversidade no ambiente corporativo e mobilidade social através da educação. Marina foi convidada para dar palestras sobre auditoria fiscal e empreendedorismo em faculdades e eventos empresariais, sempre enfatizando que competência e dedicação podem superar qualquer barreira social. 1 ano depois daquele encontro casual no supermercado, Marina e Leonardo organizaram um evento beneficente para arrecadar fundos para pesquisas sobre autismo. O evento reuniu mais de 500 empresários e profissionais liberais no salão de festas de um hotel 5 estrelas em São Paulo, arrecadando 2,8 milhões de reais para instituições especializadas no atendimento a crianças com necessidades especiais. Durante o evento, Marina subiu ao palco vestindo um vestido azul marinho elegante, uma versão sofisticada da cor do uniforme que usava como faxineira. Falou para a plateia sobre segundas chances, sobre não julgar as pessoas pela aparência ou posição social, e sobre como pequenos gestos de generosidade podem transformar vidas completamente. Há 1 ano, ela disse,
Eu era uma faxineira que contava moedas no supermercado para comprar leite para meu filho. Hoje sou empresária, tenho uma empresa próspera e posso oferecer para meu filho todas as oportunidades que ele merece. Essa transformação começou com um gesto simples. Um homem que notou minha dignidade quando eu mais precisava de esperança. Leonardo também falou no evento, contando como quase perdeu tudo por não valorizar as pessoas certas e como aprendeu que inteligência e competência não tem nada a ver com posição social ou aparência externa. Marina me ensinou que o maior erro dos empresários é não reconhecer os talentos que estão bem na nossa frente, muitas vezes fazendo trabalhos que consideramos menos importantes. O evento terminou com os dois anunciando a criação da Fundação Cauê, uma organização não governamental dedicada a oferecer educação especializada e oportunidades profissionais para mães de crianças com autismo. A fundação funcionaria no formato de uma incubadora social, oferecendo cursos profissionalizantes, microcrédito para empreendedorismo e consultoria para a criação de pequenas empresas. Cauê, agora com 10 anos, estava presente no evento e foi apresentado ao público como inspiração para a criação da fundação. Ele havia se tornado uma criança mais comunicativa e confiante, mantendo sua genialidade matemática, mas desenvolvendo também habilidades sociais que o permitiam conviver normalmente com outras crianças e adultos. O menino demonstrou sua capacidade fazendo cálculos complexos de cabeça para impressionar a plateia, mas também mostrou desenvoltura social conversando naturalmente com empresários e jornalistas presentes. Era a prova viva de que crianças com autismo podem ter desenvolvimento pleno quando recebem o apoio e as oportunidades adequadas. Marina encerrou sua fala no evento com uma reflexão que tocou profundamente todos os presentes. Quando estava contando moedas naquele supermercado, tinha vergonha da minha situação, mas nunca perdi a dignidade. Aprendi que nossa verdadeira riqueza não está no dinheiro que temos, mas na forma como tratamos as outras pessoas e na dedicação que colocamos em nossos sonhos. Leonardo me deu uma oportunidade, mas eu precisei ter coragem para aproveitá-la. Hoje posso dar essas mesmas oportunidades para outras mulheres que estão na situação em que eu estava. A história de Marina e Leonardo se espalhou pelas redes sociais e virou símbolo de transformação social, através do reconhecimento de talentos ocultos. Empresários começaram a prestar mais atenção aos funcionários de todas as funções, descobrindo competências e potenciais que estavam sendo desperdiçados por preconceitos e falta de oportunidades. Várias empresas criaram programas internos de identificação de talentos entre funcionários de diferentes níveis hierárquicos, oferecendo bolsas de estudo, cursos de capacitação e oportunidades de crescimento profissional. O efeito Marina se tornou termo usado no mercado corporativo para descrever a descoberta de potenciais ocultos dentro das próprias organizações. A MO Auditoria e Consultoria Fiscal se tornou uma das empresas de consultoria tributária mais respeitadas de São Paulo, com clientes em vários estados e faturamento anual de R$ 8 milhões. Marina contratou 15 funcionários, incluindo outras mães de crianças com necessidades especiais, que ela treinou pessoalmente em auditoria fiscal e gestão empresarial. Leonardo expandiu a construtora para outros estados e diversificou os investimentos, criando uma holding que atua em incorporação imobiliária, gestão de fundos de investimento e desenvolvimento de projetos habitacionais populares. O faturamento anual ultrapassou os R$ 600 milhões e a empresa se tornou referência em responsabilidade social empresarial. A relação entre eles evoluiu para uma parceria de negócios sólida e uma amizade que incluía suas famílias. Cauê se tornou muito próximo de Ricardo e Gabriela, que o tratavam como irmão mais novo e o ajudavam com questões sociais, enquanto ele os impressionava com seu raciocínio matemático excepcional. Marina começou a ser procurada por universidades para desenvolver pesquisas sobre inclusão social no mercado de trabalho e empreendedorismo feminino. Aceitou um cargo de professora visitante na USP, ministrando aulas sobre auditoria fiscal e ética empresarial para estudantes de contabilidade e administração. Seus alunos ficavam fascinados quando ela contava sua própria história, mostrando como o conhecimento técnico
ética profissional e determinação pessoal podem superar qualquer adversidade social ou econômica. Muitos estudantes de origem humilde se inspiravam em seu exemplo para persistir nos estudos, mesmo enfrentando dificuldades financeiras. Leonardo também se envolveu em atividades acadêmicas, palestrando sobre gestão empresarial e liderança em escolas de negócios. Sempre enfatizava a importância de valorizar pessoas independente de sua função ou origem social, contando como quase perdeu sua empresa por não reconhecer o talento que estava bem na sua frente. A Fundação Cauê cresceu e se expandiu para outras cidades, sempre mantendo o foco em educação especializada e geração de oportunidades para famílias de crianças com necessidades especiais. Em 3 anos, já havia atendido mais de 500 famílias e criado 200 empregos diretos, através dos programas de empreendedorismo social. O modelo da fundação chamou a atenção de organizações internacionais, e Marina foi convidada para apresentar o projeto em congressos sobre inclusão social na Argentina, Chile e México. O trabalho desenvolvido por ela se tornou referência para políticas públicas de inclusão e apoio a famílias de crianças com autismo em vários países latino-americanos. Cauê, agora adolescente, desenvolveu interesse por programação e inteligência artificial, áreas onde sua capacidade matemática excepcional podia ser aplicada de forma criativa e inovadora. Marina investiu em equipamentos e cursos especializados para alimentar esse interesse, vendo nele a possibilidade de uma carreira brilhante em tecnologia. O menino criou aplicativos educacionais para crianças com autismo, combinando sua experiência pessoal com suas habilidades técnicas para desenvolver ferramentas que ajudavam outras famílias enfrentando desafios similares. Seus aplicativos foram baixados milhares de vezes e receberam prêmios em competições de inovação tecnológica para jovens desenvolvedores. Leonardo acompanhava o desenvolvimento de Cauê com orgulho paternal, vendo nele um exemplo de como o investimento adequado em educação e oportunidades pode transformar potencial em realização concreta. Decidiu criar um fundo de bolsas de estudos especificamente para jovens com autismo interessados em carreiras tecnológicas. A parceria entre Marina e Leonardo se consolidou também no âmbito familiar. Eles organizavam viagens em grupo com seus filhos, sempre incluindo atividades educativas e culturais que enriqueciam a formação das crianças. Cauê teve suas primeiras experiências internacionais visitando museus de ciência e tecnologia em outros países. Marina investiu parte de seus ganhos em sua própria educação continuada, fazendo especializações em gestão financeira internacional e auditoria de empresas multinacionais. Queria estar preparada para acompanhar o crescimento de sua empresa e atender clientes cada vez mais sofisticados e exigentes. Paralelamente, Leonardo cursou um MBA executivo focado em sustentabilidade empresarial e responsabilidade social, áreas que haviam se tornado centrais em sua visão de negócios depois da transformação pessoal que experimentou. Queria que sua construtora fosse referência não apenas em qualidade técnica, mas também em impacto social positivo. A história dos dois inspirou a produção de um documentário sobre mobilidade social e transformação através da educação. O filme acompanhou suas vidas durante 1 ano, mostrando o dia a dia da empresa de consultoria de Marina, os projetos sociais que desenvolviam juntos e o desenvolvimento excepcional de Cauê como jovem prodígio da tecnologia. O documentário foi exibido em festivais de cinema nacionais e internacionais, ganhando prêmios por sua abordagem sensível e inspiradora sobre superação pessoal e responsabilidade social. Marina e Leonardo usaram a repercussão do filme para ampliar o alcance da Fundação Cauê e atrair novos investidores para projetos de inclusão social. Empresas de vários setores começaram a procurar Marina para desenvolver programas internos de identificação e desenvolvimento de talentos ocultos entre seus funcionários. Ela criou uma metodologia específica que combinava avaliação técnica, mapeamento de competências e criação de oportunidades de crescimento profissional. Esses programas se mostraram extremamente eficazes, descobrindo centenas de profissionais qualificados em funções operacionais
que foram promovidos para posições técnicas e gerenciais. O retorno sobre investimento para as empresas era evidente tanto em produtividade quanto em motivação e retenção de funcionários. Marina se tornou consultora requisitada para políticas públicas de educação profissional e inclusão social. Participou da elaboração de programas governamentais voltados para a capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade social, sempre enfatizando a importância da educação técnica e do empreendedorismo como ferramentas de transformação. Leonardo expandiu seus investimentos sociais criando uma rede de escolas técnicas especializadas em construção civil e áreas correlatas, oferecendo formação gratuita para jovens de baixa renda. As escolas funcionavam em parceria com a construtora, garantindo estágio e emprego para os melhores alunos. A transformação de ambos continuou impactando positivamente suas famílias e comunidades. Ricardo, filho de Leonardo, decidiu estudar engenharia social e trabalhar com projetos habitacionais para populações de baixa renda. Gabriela escolheu psicologia com foco em terapias para crianças com necessidades especiais. Cauê se destacou nacionalmente em Olimpíadas de Matemática e Programação, recebendo convites para estudar em universidades prestigiosas do Brasil e exterior. Marina decidiu que ele faria a graduação no país para manter vínculos com a realidade brasileira, mas planejava especializações internacionais para ampliar suas perspectivas profissionais. A história que começou com uma mulher contando moedas num supermercado se transformou numa rede de transformações sociais que impactou milhares de pessoas. Marina e Leonardo provaram que reconhecer e valorizar talentos ocultos pode gerar círculos virtuosos de desenvolvimento humano e progresso social. Atualmente, 5 anos depois daquele encontro casual, Marina Oliveira é reconhecida como uma das consultoras fiscais mais influentes do Brasil, palestrante internacional sobre empreendedorismo feminino e inclusão social, e fundadora de uma organização que já transformou a vida de mais de 1.000 famílias. Leonardo Mendes construiu um grupo empresarial diversificado com faturamento anual de R$1 bilhão, mantendo sempre o foco em responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Sua construtora se tornou a primeira do setor a receber certificação internacional de impacto social positivo. Mas o mais importante legado de sua história não está nos números financeiros ou reconhecimentos profissionais. Está na prova viva de que dignidade, competência e determinação podem superar qualquer barreira social, e que pequenos gestos de reconhecimento e oportunidade podem desencadear transformações extraordinárias na vida das pessoas. Marina continua morando em São Paulo, agora num apartamento confortável no bairro Vila Madalena, mas nunca esqueceu suas origens no Capão Redondo. Mantém projetos sociais na periferia e sempre contrata prioritariamente pessoas da comunidade onde cresceu, oferecendo as mesmas oportunidades que um dia recebeu de Leonardo. Leonardo também permaneceu em São Paulo, mantendo a mansão em Alphaville, mas usando-a principalmente para receber eventos da fundação e reunir a família estendida que se formou ao redor da amizade com Marina e Cauê. Sua casa se tornou um espaço de convivência, onde crianças com e sem necessidades especiais brincam e aprendem juntas. A lição mais poderosa de sua história é que talentos extraordinários podem estar escondidos nos lugares mais inesperados, esperando apenas que alguém tenha a sensibilidade para reconhecê-los e a generosidade para criar oportunidades. Marina estava sempre ali, limpando escritórios com a competência de uma auditora especializada, mas precisou de alguém que enxergasse além do uniforme de faxineira. Leonardo aprendeu que verdadeira liderança não está em comandar pessoas, mas em reconhecer o potencial delas e criar condições para que possam desenvolvê-lo plenamente. Descobriu que investir no crescimento dos outros é a forma mais eficaz de construir organizações sólidas e sustentáveis. A história de ambos continua inspirando mudanças em empresas, universidades e políticas públicas por todo o Brasil. Eles provaram que mobilidade social é possível quando educação, oportunidade e determinação se encontram, e que pequenos atos de generosidade podem gerar impactos imensuráveis na sociedade. Hoje,
Quando Marina conta sua história para jovens estudantes ou mulheres em situação de vulnerabilidade, sempre termina com a mesma reflexão. Nunca subestimem seu próprio valor, nunca desistam de seus sonhos e sempre tratem as outras pessoas com a dignidade que gostariam de receber. Vocês nunca sabem quando uma pequena gentileza pode mudar uma vida para sempre. Leonardo complementa essa mensagem em suas palestras empresariais. Os maiores talentos da sua empresa podem estar exatamente onde você menos espera. Abram os olhos, prestem atenção nas pessoas ao seu redor e criem oportunidades para que todos possam mostrar seu verdadeiro potencial. Esse é o segredo para construir organizações verdadeiramente extraordinárias. E assim, a história que começou num supermercado da Avenida Paulista numa noite chuvosa de setembro continua se multiplicando, inspirando novas transformações e provando que generosidade, reconhecimento e oportunidade são as ferramentas mais poderosas para construir um mundo mais justo e próspero para todos. Se inscreva no canal e ative o sino para mais histórias inspiradoras que mostram como pequenos gestos podem transformar vidas e como talentos extraordinários podem estar escondidos nos lugares mais inesperados. Compartilhe esta história com alguém que precisa acreditar no próprio potencial. E nunca subestime o poder de reconhecer a dignidade das pessoas ao seu redor.